Olá, você está no Visão Parlamentar, gravado em home office, em função dos riscos da transmissão comunitária do coronavírus. Neste programa, eu converso com o deputado Fernando Pacheco, do PV, membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. Vamos falar sobre o avanço da pandemia no interior nas últimas semanas e de ações legislativas e administrativas que podem ser adotadas nesse contexto. Acompanhe. Deputado Fernando, dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que o coronavírus já atingiu mais de 60% dos municípios mineiros. Em maio, a velocidade de propagação no interior foi, inclusive, maior do que na capital. Essa interiorização da epidemia nas últimas semanas tem a ver com uma menor adesão ao isolamento social e com a crescente reabertura de atividades econômicas? Qual a situação na sua região, a Zona da Mata? Olá, Marco Antônio. Muito obrigado pela oportunidade de participar do programa Visão Parlamentar. Com certeza, Marco Antônio, a interiorização da pandemia, a distribuição dela no interior, aconteceu de forma muito intensa. Hoje atinge mais de 60% dos municípios mineiros. Essa velocidade de propagação é muito grande e surgiu de repente. Isso nos preocupa muito. Nas últimas semanas, os números pioraram de uma maneira como antes não se via. E nós que somos do interior estamos muito preocupados. Com certeza, a volta às atividades econômicas de forma não planejada, de forma desproporcional e sem uma forma gradativa, tornou a situação complicada. Com isso, o que nós tínhamos como segurança, estamos perdendo. Antes tinha um isolamento muito ativo e muito bom, com os números muito controlados. Hoje o cenário se tornou preocupante. E a Zona da Mata, região que eu vivo, que eu represento no parlamento, ela sofre muito. E o sofrimento da Zona da Mata, ele já vem de algum tempo, mas com esse problema da pandemia, pode ser complicado ainda mais. Nós todos sabemos que a Zona da Mata fica na divisa com o Rio de Janeiro, passam rodovias que ligam com o Espírito Santo, com São Paulo e até com Belo Horizonte, que são capitais da região sudeste. Tudo isso é um fator que aumenta o risco ainda mais. Entendo que toda precaução que nós pudermos ter é muito importante. Não podemos nos arriscar fazendo uma mudança sem uma programação e sem uma orientação e ainda sem um controle, sem uma fiscalização. Barreiras sanitárias nas entradas dos municípios ajudam a amenizar a propagação do vírus. Que outras medidas podem ser cogitadas pelas prefeituras de cidades que ainda não foram afetadas? Ajuda sim, Marco Antônio, principalmente nos municípios onde não tem casos confirmados, evitando uma contaminação comunitária nesse momento. Entendemos que de suma importância o restante dos municípios que ainda não tiveram a interiorização da doença, que eles possam regular as entradas, controlando para evitar o contágio vindo de fora. Outra medida para cidades que ainda não foram afetadas é aumentar ainda mais o controle das prefeituras, fiscalizando se o isolamento social está sendo cumprido. Isso é de suma importância, porque dessa forma coíbe o excesso e a alta circulação de pessoas no perímetro urbano da cidade. Acho também que fazer mais exames é fundamental. É uma prerrogativa que o Estado não está usando, mas eu entendo que com o envio das nossas emendas que já chegaram nas cidades, as próprias cidades, pelo Fundo Municipal de Saúde, poderá contratar exames. E esse recurso, ele veio para as emergências da pandemia da Covid-19. Então, acho que agora, com a ajuda dos deputados, com a ajuda da Assembleia Legislativa, os municípios podem incrementar
a inclusão de exames onde o Estado e o município não estavam fornecendo. Então, dessa forma, o município pode andar com as próprias pernas para a aquisição de novos exames. Deputado Fernando, Belo Horizonte continua sendo a cidade com maior número de casos e mortes, e é também a que tem a melhor estrutura do sistema de saúde. Como está a ocupação de leitos nas diferentes regiões do interior? As cidades polo, que concentram leitos de maior complexidade, podem ser sobrecarregadas pela demanda de municípios vizinhos? A ocupação de leitos nas diversas regiões de Minas Gerais está menor em cidades de menor porte, mas nas cidades polo, os números caminham para um perigo iminente de não ter leito quando a pandemia atingiu o pico da curva de crescimento. Isso é muito preocupante. E, Marco Antônio, com certeza, as cidades polos detêm maiores números de leitos para atender exatamente as diversas complexidades que ela tem que absorver por ser referência para as cidades de menor porte. O SUS funciona assim. É dessa forma, de acordo com a complexidade, a doença vai ser tratada em cidades referências. Então, dessa forma, eu defendo com muita vontade que as cidades polo, e no caso da minha região, a Zona da Mata, Juiz de Fora, tenha já o hospital de campanha em desenvolvimento. Porque não podemos esperar não ter leitos para começar a construir o hospital de campanha. Pelo menos nas cidades polos de todo o estado, de todas as macro-regiões, eu acho que é perfeitamente lógico de se já começar a montagem dos hospitais de campanha. E isso irá dar suporte não só à população das cidades polos, que geralmente são cidades mais populosas, mas também das cidades do interior, porque a pandemia, a Covid-19, ela desencadeia uma série de outras complexidades, até mesmo após a alta. Então, nós precisamos de ter esse aparato que já é programado de ser nas cidades polo, já com condições de ampliação. Por isso, eu defendo a colocação de hospitais de campanha desde já nas cidades polos das macro-regionais. O número de testes realizados em Minas é em média 40 vezes menor que o do Brasil em relação ao tamanho da população. Existe, assim, uma preocupação com a subnotificação de casos e mortes decorrentes da Covid-19. Dados da Secretaria de Saúde apontam ainda um grande crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, que pode ou não ser causada pelo coronavírus, em comparação com o mesmo período de 2019. A situação por aqui é mais delicada do que os números oficiais da pandemia levam a crer? Entendo que sim, pois pode estar havendo muitas subnotificações. E o governo estadual ele comete um grande erro ao não disponibilizar exames em maior quantidade para todos os municípios. Ele deixa de medir o que ele tem que administrar. Sem essa quantidade de exames que são necessários, fica difícil fazer um planejamento para a tomada de decisões, para um plano de ação de trabalho imediato. É como se não soubéssemos onde estamos, para onde que nós iremos e como iremos se a gente precisar ir por um caminho seguro. Então, eu lamento muito essa decisão da Secretaria de Estado de Saúde e do governo estadual. É um erro gravíssimo que pode custar caro a nós mineiros. Deputado Fernando, a Assembleia já reconheceu o estado de calamidade em mais de 1/3 dos municípios do estado. As prefeituras, nessa situação, podem suspender prazos e limites referentes a despesas com pessoal e dívida pública fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Como esses decretos ajudam em termos práticos na resposta a demandas da população nesse momento? Eles trazem riscos de desequilíbrio nas contas públicas após a pandemia
ou de utilização indevida das prerrogativas para fins eleitorais? A princípio, os decretos de calamidade pública ajudam muito, pois coloca a sociedade e o território sobre uma vigília, um cuidado especial, que não havia em função da normalidade que existia. Acontecendo o fato e a situação, o problema, a calamidade enseja normas e critérios para um planejamento, para um controle, e tudo dentro da legalidade, com normas a serem cumpridas por todos, competindo ao poder público acompanhar, monitorar e controlar todo o processo. E o decreto de calamidade é para criar exatamente proteção contra a situação, problema, não trazer danos que pode ser a toda a coletividade. E olha, Marco Antônio, eu entendo que os decretos de calamidade não deveria trazer nenhum risco de desequilíbrio das contas públicas, de forma nenhuma. O decreto é até para proteger e também para criar normas, exatamente para não deixar descontrolar a situação social de um território, de uma vida local, no caso de cada município do nosso estado, que fez o decreto de calamidade. O fato do decreto disponibilizar agilidade na compra ou na contratação de serviços não cria uma relação direta com descontroles financeiros ou das contas públicas. Essa questão é competência de gestores. O gestor, ele é que tem que encontrar as alternativas com inteligência, com criatividade, para não deixar as contas públicas serem descontroladas. É uma questão puramente de acompanhamento para a melhor administração. A pandemia durará por um tempo e não durante um mandato todo. Então não vejo uma ligação direta entre o descontrole fiscal por causa da condição de decreto de calamidade. Essa foi a edição do Visão Parlamentar com o deputado Fernando Pacheco, do PV, membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia. Falamos sobre o avanço do coronavírus no interior de Minas nas últimas semanas e de ações legislativas e administrativas que podem ser adotadas nesse contexto. Outros impactos da pandemia serão abordados nos próximos programas. Obrigado pela companhia. Até lá!